Fala pessoal, todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Grande Flávio Maciel, Fala, com Claudinho, quem meu amigo, tudo bom, meu irmão? tudo jóia. É bom estar com você aqui nessa discussão Ô, cara, incrível sobre prazer é meu. fisiologia na ventilação mecânica, né? Então, como utilizar aí o nosso domínio da fisiologia pulmonar para promover uma ventilação mecânica segura e eficiente. Então, um ótimo tema para a gente discutir aqui, muito relevante, muito importante, que faz o diferencial na prática, tá? Daquele profissional que realmente consegue dominar a ventilação mecânica, tomando ações efetivas e sem gerar grandes riscos para o paciente. E aí, Flávio, conta aí mais sobre esse tema, o que é que você acha? Antes de mais nada, Claudinho, mandar um abraço aí para cada um e para cada um que está destinando uma parcela desse precioso tempo para nos ouvir conversar aqui, para bater papo, trocar ideia e dizer que realmente esse tema é muito instigante. Se as pessoas tivessem a percepção do quanto a fisiologia pulmonar faz diferença na qualidade do manejo da terapia ventilatória, não deixariam ela tão de lado, né? Não ficariam com conhecimentos da fisiologia tão à margem, tão superficial. Eu, desde muito cedo, Claudinho, eu me identifiquei com essa necessidade de amparar a minha prática assistencial na melhor base de formação possível. Eu acho que isso vem desde a universidade, até mesmo antes da universidade, porque eu sempre gostei muito de estudar disciplinas que formam esse arcabouço, né, de sustentação da fisioterapia, da terapia ventilatória, do intensivismo, né, da medicina intensiva também, de uma forma geral. Que é o quê? Que é a física ainda no ensino médio, né, estudar química, estudar na faculdade biofísica, e isso foi fisiologia, obviamente, então o fato de ter feito mestrado em ciências biológicas com área específica em fisiologia me fez, desde muito cedo, abrir os olhos para isso. E quando eu, ainda lá no final da graduação, sou contratado por uma empresa de gases que fazia locação, venda, instalação de equipamentos de ventilação e oxigenoterapia, eu senti que eu só seria capaz de treinar outras pessoas para o uso daqueles recursos, e eu só saberia, de fato, utilizar e empregar bem aquele recurso se eu dominasse fisiologia. Então, desde muito cedo, essa relação com a fisiologia se construiu, né? Então, meu mestrado, meu doutorado tem a fisiologia muito forte dentro dela, tem a fisiopatologia muito forte dentro dessas duas formações. Na pós-graduação, eu procurei tirar muito proveito das disciplinas que muitos achavam que eram disciplinas chatas, como a própria fisiologia pulmonar, que foi uma disciplina que, no meu caso, não sei se foi para você também, foi ministrado por um dos grandes nomes da fisiologia respiratória no mundo, que é a professora Patrícia Rocco. Então, assim, falar de terapia ventilatória, que aí envolve oxigenoterapia, ventilação não invasiva, ventilação invasiva, todos os recursos que nós utilizamos dentro da fisioterapia respiratória, né, dentro da terapia de remoção de secreção, terapia de expansão, treinamento muscular respiratório, enfim, sem falar de fisiologia, para mim é algo inaceitável. Então, é muito bom estar aqui para a gente conversar sobre fisiologia e mostrar o quanto a gente pode reduzir nossos erros, melhorar desfecho, né, e se diferenciar na condição da ventilação mecânica quando a gente domina esse tipo de conteúdo. E a gente não pode, Flávio, romantizar, né, a ventilação mecânica, achando que basta seguir um guideline, uma diretriz e puramente ajustando os parâmetros ventilatórios de acordo com essa diretriz que vai resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, é esse conhecimento da fisiologia direcionado, né, ao suporte ventilatório que vai nos ajudar a realmente personalizar a ventilação mecânica, a individualizar aquela situação prática, onde você está ali com aquele paciente, seja um paciente adulto, uma criança, um bebê, onde você segue justamente o que o roteiro diz. Eu vou pegar aqui a diretriz, vou pegar aqui o POP do hospital, né, o protocolo que o hospital instituiu, e vou aplicar aqui aquela ventilação mecânica. Às vezes tem a imagem, né, tem a foto do ventilador com os parâmetros, aí você olha o ventilador, olha o que está ali no POP, programa no ventilador mecânico, mas quando olha o seu paciente não evolui bem, o paciente piora, né?
faz hipoxemia, piora a hemodinâmica, aí você começa a não entender por que está tendo impacto na hemodinâmica daquilo que você planejou na ventilação mecânica. E puramente isso quando você fica perdido e achando que o ventilador até parece um videogame que você fica testando, né? Aumenta esse parâmetro, vê o que dá, baixa esse parâmetro, vê o que dá. Isso traz mais risco para o paciente e muitas vezes traz complicações silenciosas. Então é aquela sincronia que você não percebeu, não só você, mas como os componentes da equipe não perceberam e deixou passar e o paciente vai evoluindo. Às vezes a gente não está olhando o pulmão daquele paciente, observando aquele processo inflamatório que um volutrauma produz, né? Que um excesso de driving pressure, de PCILI, né? Da lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente, está produzindo naquele pulmão. E com o passar das horas e dos dias, aquele paciente vai agravando e você simplesmente acha que é a patologia. É o paciente, ele está agravando porque é a doença dele mesmo, o paciente vai. E não é. São os erros provocados por um mau ajuste, né, do suporte ventilatório, desse olhar mais fino, mais crítico sobre o que está sendo direcionado ao paciente, está promovendo ali no pulmão dele. E claro que não só o pulmão, né, a gente sabe que o organismo ele recebe todo o impacto dessas lesões pulmonares dentro do processo inflamatório. E aqui eu estou trazendo o processo inflamatório, mas a gente pode abranger isso para muitos outros fatores que podem trazer impactos graves para os nossos pacientes e a gente tem que estar atento, abrir os olhos sobre isso. Tá? Mas o que a gente quer aqui é trazer de uma forma bem leve, com casos clínicos, com casos práticos, né, situações que a gente pode realmente, com base na fisiologia pulmonar, traçar condutas mais assertivas. Certo? Então, para início, Flávio, eu queria que a gente trouxesse casos práticos aqui, falando, a gente vai fazer uma analogia, transitando desde a UTI de adultos para pediátrica e neonatal, mas trazendo aqui para a UTI adulto naqueles pacientes, né, que é uma grande gama de prevalência, pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com esse paciente. O que é que, do ponto de vista de fisiologia, tem que estar muito claro na hora que a gente vai gerenciar um suporte ventilatório para esse perfil do paciente? Meu irmão, acho que você foi muito feliz na escolha para a gente iniciar da doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Na minha humilde opinião, quem sabe manejar do ponto de vista ventilatório um paciente com exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e um paciente com quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo grave, uma SDRA grave, vai saber ventilar qualquer outra situação. Claro, o que se faz ali não vai ser representado durante a ventilação de todo e qualquer doente, mas se você consegue entender a complexidade por trás da DPOC, que é um distúrbio obstrutivo grave, e da SDRA, que é um distúrbio restritivo grave, e aí a gente está falando de fisiologia, porque mecânica respiratória é um item da fisiologia, um pequeno item da fisiologia. Eu costumo brincar que se você pegar um livro clássico de fisiologia pulmonar, o livro do John West, você tem lá múltiplos capítulos. O capítulo 7 é o capítulo de mecânica. Então, é um único capítulo. E as pessoas, às vezes, acham que saber fisiologia é saber calcular mecânica. Está muito longe de ser só isso, né? Então, eu acho que você foi muito feliz. Outra coisa, eu estava te ouvindo falar, e todos os termos que você falou têm representação clara fisiológica. Quando você fala volutrauma, quando você fala barotrauma, quando você fala Vili, quando você fala driving pressure, enfim, quando você fala de tudo isso, quando você fala do ventilador como videogame, cada parâmetro daquele tem uma representação fisiológica do porquê se ajustar. E aí, quando a gente vai falar de guideline, eu vou começar, você falou aí, não, reproduzir guideline, eu vou linkar com a DPOC que você me pediu. Vamos imaginar, o paciente chega a uma emergência, tá, com a exacerbação aguda de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. A principal alteração que salta aos olhos quando você se depara com esse doente é uma hipercapnia severa, é uma acidemia, é um pH abaixo do limite inferior de normalidade, né? Acompanhado de uma hipoxemia. Só que as pessoas esquecem que a gente está falando de um paciente hipoxêmico crônico. E, obviamente, essa exposição a níveis muito baixos de oxigênio arterial fizeram com que os diversos sistemas orgânicos dele passassem por adaptações fisiológicas.
De forma que tudo responde diferente a esse nível de oxigenação baixo. Quando a gente domina a fisiologia, a gente sabe que, por exemplo, uma PaO2 abaixo de 55 nesses pacientes, embora seja característico de hipoxemia, não traz uma representação clínica de dispneia, né, de uso de musculatura acessória tão significativo. Por quê? Porque o controlador central da ventilação, ele já está modulado para trabalhar cronicamente no nível de oxigênio mais baixo. Entretanto, aquele desconforto grave que você identifica nesses doentes é muito mais fruto da hipercapnia que piorou, porque a alteração dele é ventilatória. E entender o que é ventilação, o que é perfusão e o que é difusão, que são conceitos fisiológicos, é fundamental para a gente entender o que é insuficiência respiratória, qual é o tipo da insuficiência respiratória, qual o marcador da gasometria que nos indica se o problema é de um ou de outro desses mecanismos, que tipo de estratégia eu vou adotar, enfim. Aí esse doente chega, Claudinho, chega lá hipoxêmico, hipercapnico e acidêmico. As pessoas são muito voltadas para a oxigenação, isso é fato. A galera olha muito mais para a oxigenação do que para outros aspectos. E aí diz assim, eu vou ofertar oxigênio para esse doente. Ah, mas quando é que tu indica oxigênio para esse doente? Se você fosse basear nos todos os guidelines, recomendações, consensos, orientações que falam sobre oxigenoterapia, nesse perfil de doente hipercapnico crônico, vamos dizer assim, você oferta oxigênio suplementar se a saturação periférica for abaixo de 88. Porque se ela tiver entre 88 e 92, não tem necessidade. Que já é uma demonstração de que dá para aceitar níveis mais baixos. Porque se a gente fosse para um doente não crônico, não hipercapnico crônico, nós não toleraríamos essa saturação abaixo de 90. Beleza? Só que aí as pessoas esquecem também que se você, por mais que esteja dizendo no guideline que se a saturação for abaixo de 88 oferta oxigênio, o guideline não está dizendo que você vai sempre tratar com oxigênio ou isoladamente com oxigênio. Até porque se você o faz, você não está tratando a causa dessa hipercapnia. Porque hipercapnia é inversamente proporcional à ventilação. Quanto menos ventilação, mais CO2 acumulado. Esse doente não ventila bem. Ele tem uma série de alterações fisiológicas, né? Ele tem um diafragma pouco efetivo, em desvantagem mecânica pela retificação. Só entende isso, né, se você souber exatamente o que é princípio, comprimento, tensão, lei de Laplace, e assim vai. É um doente que tem muito desequilíbrio ali de ventilação, perfusão, retendo CO2. Então, durante a crise, o drive exacerba, ele aumenta a frequência respiratória, e aí vamos lá para a ventilação mecânica. Quando a gente aumenta a frequência, o tempo para que os ciclos respiratórios aconteçam continua sendo 60 segundos, a janela completa. Se você espaça em 60 segundos 12 respirações, você tem 5 segundos para que cada uma aconteça. Mas se você aumentar para o dobro, para 24, e é isso que acontece quando o doente está em exacerbação, o drive, e aí tem que entender quem controla a ventilação, o que, que ativa, o que, que reduz, o que, que suprime, aí ele começa a ventilar rápido, o tempo do ciclo diminui a metade. No caso, se ele aumentar a frequência de 12 para 24, ele dobra a frequência e reduz o tempo à metade. Matemática, simples. Aí, ao reduzir o tempo para metade, ele vai ter que dividir esse tempo de cada ciclo para uma inspiração e para uma expiração. Então, vai sobrar pouco tempo para ele expirar. E aí vem um dos mecanismos de piora da hipercapnia. Ele começa a não ter tempo suficiente para exalar, ele acumula CO2 no final da ex. E para completar, ele acumula ar dentro do pulmão, aumenta a capacidade residual funcional, tem que entender volumes e capacidade. Aí ele fica hiperinsuflado, ele gera alto PIP, tudo isso é fisiologia. Mas vamos lá, você trata isso com VNI, né? Qual é o modo ventilatório que você vai escolher? Você vai escolher o bilevel.
porque tem 2 níveis, porque oferece pressão de suporte. Muita gente não consegue entender onde usa CPAP e onde usa bilevel, porque não consegue entender a fisiologia por trás do distúrbio ventilatório do teu doente. E aí eu vou finalizar assim, essa introdução, vou passar para você, para dizer o seguinte: o cara oferece oxigênio para esse doente. Aí ele decorou o guideline. Eu vou oferecer oxigênio ou isoladamente, que é um grande equívoco, ou então junto com o MNI. Mas ele não se pergunta por que eu não posso dar oxigênio isolado, por que eu não posso dar oxigênio em grande quantidade, não pode querer correr atrás dessa oxigenação de forma muito abrupta. Ele não se pergunta isso, ele só se decora que tem que manter entre 88 e 92. Aí ele começa a acreditar em mitos fisiológicos, por exemplo, não, eu não posso dar oxigênio em grande quantidade para esse doente, porque inibe o drive. Aí ele está se baseando no que alguém falou. Essa pessoa que um dia falou isso, falou porque ouviu dizer que um estudo lá dos anos 30, ratificado em 70, um estudo de caso mostrou um doente com DPOC que ficou sonolento e diminuiu a frequência respiratória quando foi exposto a oxigênio em grande quantidade. E ele não sabe que o que está por trás mesmo disso são alterações fisiológicas muito bem definidas, que são o efeito Haldane, né? Que vai ter uma alteração da afinidade da hemoglobina pelo CO2. A hemoglobina ela fica mais afim, ela quer namorar mais com aquilo que está mais disponível. Tem muito, né? Na hora que tem muito oxigênio, eu vou lá, aumento minha afinidade por ele, solto o CO2 lá. E aí aumenta a hipercapnia, né? E você tem redução da vasoconstricção pulmonar hipóxica, que é um fenômeno crônico de adaptação cardiovascular, porque quando a gente fala de fisiologia, em terapia ventilatória não pode ser só pulmão, tem que pensar na interação coração-pulmões. Então, ele inibe a vasoconstricção pulmonar hipóxica, produz ali uma vasodilatação no alvéolo que não está ventilando bem, o CO2 que está em grande quantidade ali se difunde para aquele capilar, você colhe a gasometria, está lá, PCO2 pior do que estava no início. E, obviamente, existe um fenômeno de narcose pelo CO2. Quando você aumenta demais a concentração do CO2, você fica sonolento, seu drive ventilatório cai. Então, assim, eu quis aproveitar essa tua deixa, Claudinho, para mostrar, numa tempestade de informação aqui, o quanto aquele caso tão recorrente, tão comum para nós que trabalhamos em emergências, em unidades de pronto atendimento, no transporte extra-hospitalar do SAMU, né? A gente que trabalha em UTI, o quanto é que esse cenário clínico tão comum, que às vezes se torna banal para muita gente, é uma exacerbação de DPLC, o quanto isso vem repleto de aspectos fisiológicos do princípio ao fim, e o quanto tudo que a gente vai escolher de terapia ventilatória, tudo, do oxigênio ao desmame da ventilação, vai se basear no conhecimento da fisiologia. Se tu não o tem, tu vai deixar de lançar mão de estratégias, tu não vai conseguir corrigir problemas, vai ficar mexendo no ventilador, como tu dissesse aí, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, como se fosse um videogamezinho que quando você perde uma vida, você reinicia, você dá um restart, né? Não é só simplesmente para estar liberando dopamina rápida ali, muito pelo contrário. Então, você não tem que estar correndo riscos, muito menos expondo o doente ao risco. Então, se você entende isso, cara, a tua aceitação na equipe decola, teu destaque dentro do serviço vai lá para cima, a tua referência fica muito consolidada, né? Você vira quase um consultor para a tua equipe. Então, a DPOC é uma grande escola. Você vai entender muita coisa da fisiologia, para não dizer quase tudo, se você se debruçar em estudar a fisiologia por trás da abordagem, seja do DPOC, desde a sua estabilidade até a sua exacerbação. Flavinho, muito bom, né? Você dá uma viajada aqui, né? Aprofundamento no que você vem falando, né? Então eu fico você falando, eu viajando na fisiologia. Parece que eu estou visualizando o diafragma, o oxigênio, fazendo aquela relação com a hemoglobina, liberando CO2, chegando lá no centro respiratório, provocando aquela narcose para o paciente também. Então, assim, a gente, é esse mundo que a gente gosta de viajar mesmo, né? A gente quer aprofundar, e a gente sabe como isso realmente faz a diferença no dia a dia, né? Então, você comentando aí, né, das particularidades que você encontra aí, do ponto de vista de mecânica ventilatória, de fisiologia, de troca gasosa, nesse paciente com DPOC, eu imaginando já aquelas
outras particularidades, né? Pensando, por exemplo, uma criança, um bebê que ele já nasce com o diafragma dele aplanado, né? Então, o diafragma de um bebê, ele não forma aquela hemicúpula, né? Aquela cúpula com a zona de aposição, né? Aquela área entre a diafragma e o gradil costal alta. Na verdade, é baixa, um diafragma aplanado. Quando você falou aí do aprisionamento aéreo nesse paciente com DPOC, eu fiquei imaginando o diafragma lá aplanando, aquela hiperinsuflação, e esse diafragma perdendo a vantagem mecânica. Então, ao invés de contrair, abrindo as últimas costelas, aumentando o diâmetro lateral, antero-posterior do tórax, na verdade eu visualizei ali o diafragma aplanado, contraindo, tracionando aquelas últimas costelas, muitas vezes, formando o que a gente conhece como sinal de Hoover, né? Então, eu fiquei imaginando esse cenário lá para os nossos pacientes pequenos, né? Que eles já nascem com... A gente diz que é o nosso DPOCzinho, né? Aquele paciente que nasce com o diafragma aplanado, com as costelas horizontalizadas. Então, naturalmente, são pacientes mais predispostos a desenvolver insuficiência respiratória, porque eles já têm uma desvantagem mecânica ali ao nascer. Mas o pior é quando isso não é originado da patologia ou até mesmo da inerência, né, do momento de vida ali. Às vezes é o próprio profissional, ele entende que o paciente ele tem uma hipoxemia e ele aprendeu que olhando uma tabela onde existe uma FiO2 e uma PEP, ele pode seguir uma tabela e acha que se a FiO2, por exemplo, está ali 80%, ele vai aumentar a PEP para 14, 16, né? Claro que o pessoal lá da ANEL jamais, né, imagina essa situação. Mas na pediatria, sim, pacientes adultos, sim. E às vezes esse aumento de PEP é o que vai provocar essa hiperdistensão alveolar. Então, se você não conhecer a fisiologia, o processo fisiopatológico do seu paciente, vai comprometer, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente pega uma criança, um neonato, que ele tem hipertensão pulmonar. Ele já tem os vasos sanguíneos pulmonares contraídos, né? Então, só para a gente fazer lembrar, quando o bebê está dentro do período intrauterino, isso é normal. O bebê lá na barriga da mãe, ele não respira, então não tem oxigênio chegando pelos alvéolos desse paciente, bebê. Então, ele tem uma região ali de hipoxemia no pulmão. Então, os vasos no pulmão estão contraídos. E está tudo bem, é certo, é isso mesmo. O oxigênio, o sangue ele já vem oxigenado da mãe via placentária, cordão umbilical. Então, chega para esse bebê, ele não está respirando, não está inspirando ar. Ok. Então, não precisa perfundir o pulmão, porque não vai ter troca gasosa efetivamente. Ok? Só que qual é o problema? Às vezes o bebê nasce e após o nascimento, o que é natural? A gente começa a respirar, o oxigênio alcança os alvéolos, o oxigênio é o gás que produz o maior efeito vasodilatador, né? Muitas vezes as pessoas acham que é o óxido nítrico, não é, é o oxigênio. Então, quando você inspira, o oxigênio chegou ali nos alvéolos, começa a provocar aquela vasodilatação e aumenta a perfusão pulmonar. Até aí tudo bem, é isso, é o natural. Mas muitas vezes o bebê nasce e esse mecanismo ele não ocorre de forma natural. Tá? E os vasos sanguíneos continuam contraídos lá no pulmão. Então ele vai começar a ter áreas que são bem ventiladas, mas não tem boa perfusão sanguínea, porque os vasos estão contraídos, a resistência vascular pulmonar está aumentada. Okay? E aí o que acontece muitas vezes? Né? Por ter uma alteração na relação ventilação-perfusão, o paciente começa a sofrer uma consequência que é a hipoxemia. Então você vai ver o bebê com hipertensão pulmonar persistente neonatal evoluindo por hipoxemia. E aí, às vezes, o pessoal recorda, eu vou aqui testar no ventilador se eu devo aumentar a FiO2 ou se eu devo aumentar a PEP. Tá? A gente pensa um pouquinho, pela própria fisiologia, fisiopatologia, veja, esse bebê não tem problema de ventilação. Por que você vai aumentar a PEP? A ideia de melhorar a troca gasosa aumentando a PEP é manter alvéolos abertos, aumentar a área de troca gasosa. Tá? Então é quando eu tenho uma área distante, né? Tem uma telectasias, então eu preciso aumentar a PEP muitas vezes para estabilizar esses alvéolos. E aí eu aumento a área de troca gasosa e melhoro a oxigenação. Mas não vem ao caso desse bebê. Ele tem os alvéolos abertos, tá? O problema dele é vascular. A resistência vascular pulmonar aumentada. E se você começa a aumentar a PEP para esse paciente, começa a provocar hiperdistensão. Aí já fazendo um paralelo da auto-PEP no DPOC. Então, aquele paciente com alto PEP, pela própria patologia, pelo aprisionamento aéreo, ou você, nesse bebê que eu estou falando, aumentando a PEP, isso pode provocar uma hiperextensão. E o efeito vai ser pior, porque essa hiperextensão comprime mais os vasos sanguíneos,
tá reduzindo ainda mais a perfusão sanguínea. Então, você está aumentando a área de espaço morto fisiológico, tá? Mais espaço morto, esse paciente vai cada vez mais comprometendo a oxigenação e, o pior, sobrecarregando o ventrículo direito. Aí vem a fisiologia. Você entende que o ventrículo direito é o responsável por enviar sangue para os pulmões. Então, se você aumenta ainda mais a compressão vascular, a resistência vascular pulmonar, você vai estar comprometendo esse ventrículo direito, sobrecarregando esse ventrículo direito. Então, veja como esse entendimento é diferente, Flávio, do bebê que nasceu com a SDR, a antiga síndrome da membrana hialina. Esse bebê já tem um componente fisiopatológico muito diferente. É aquele bebê que não produz surfactante de forma adequada, nasceu prematuro, não produz surfactante de forma adequada, e começa a ter uma tendência a colapso alveolar. Aí sim, esse paciente que tem colapso alveolar, os alvéolos não estão estáveis, porque a ausência de surfactante de forma natural adequada provoca o aumento da tensão superficial, que é aquela tensão na superfície do alvéolo que tende a colabar esse alvéolo. Então, esse bebê ele nasce com essa predisposição. Tá? O bebê com SDR é diferente do bebê com hipertensão pulmonar persistente neonatal. Então, nesse bebê com SDR, aí sim você precisa ofertar mais pressão, mais TEP, estabilizar esses alvéolos. É isso que ele precisa. Né? Às vezes você precisa nem entubar esse bebê. Ele nasce, faz o desconforto respiratório, você faz o CPAP, então, já na sala de parto, para manter esses alvéolos abertos. Então, esse bebê faz hipoxemia e precisa de pressão. Já o bebê com hipertensão pulmonar persistente e neonatal, não. Pressões menores, tá? Se você eleva a pressão, vai comprometer ainda mais o componente vascular, sobrecarregar o ventrículo direito e, a partir disso, gerar mais complicação para esse paciente. Então, Flávio, você foi falando ali do paciente com DPOC, eu já fui fazendo essa inter-relação com a fisiopatologia, a fisiologia é importante cada paciente, para você entender. E o pior também, às vezes, é quando você tem um overlap, né? Então, você tem uma sobreposição. Eu tenho um bebê que tem hipertensão pulmonar persistente neonatal e também tem a SDR. Então, como eu vou manejar? Você tem que entender esse mecanismo, essa fisiologia. Monitorar seu paciente, executar uma ação, monitorizando e avaliando, e observando quais são as respostas que esse paciente está apresentando, para você poder individualizar e personalizar cada parâmetro ali de suporte ventilatório, seja invasivo ou seja não invasivo. Então, é muito lindo isso, a gente vai fazendo essa viagem, entendendo como você começa a deixar de ser um mero apertador de botão ali, um mero técnico em trabalhar ali dentro de parâmetros que você viu em determinada diretriz ou no protocolo, e você começa a fazer a diferença e ser resolutivo. Eu costumo dizer que o melhor profissional não é aquele que trabalha mais, que executa mais ações. Muitas vezes ele vai passar 1 hora, 2 horas naquele paciente, mas não resolve. O melhor profissional é aquele que é resolutivo. Ele já ali, em 2, 3 minutos, ele já entendeu a situação e atua, age rápido. Então, ele é resolutivo. Então, é isso que a gente quer que você seja, um cara que resolve. E aí, Claudinho, é perfeito, cara. É aquela coisa, né? Muda o cenário, muda a fase, muda a fase da evolução, o ciclo de vida do indivíduo, mas a fisiologia está ali, né? E aí, quando você fala agora sobre não gastar, às vezes não ser o cara que passa mais tempo para conseguir lograr êxito, às vezes nem logra êxito, mas para conseguir algum desfecho, é os velhos 3 conceitos, né? De eficácia, efetividade e eficiência, né? Então, você pode ser eficaz, que é o quê? Resolver o problema. Você pode ser efetivo, ter uma alta taxa de resolução do problema. E você pode, acima de tudo, ser muito eficiente. Você conseguir tudo isso com o menor gasto energético, o menor tempo, o menor uso de recurso possível. Né? É isso que a gente busca com nossas formações. E aí o profissional, às vezes, acha assim, mas não adianta, eu invisto em formação, eu faço capacitações, participo de capacitações, mas eu continuo recebendo o mesmo salário dentro de um hospital que o outro profissional recebe. Gente, não é isso. Né? É aquela coisa. E quando surge uma oportunidade melhor, a quem essa oportunidade será destinada? Alguns vão dizer, aquele que tem mais influência. Não, isso acontece também, mas não é regra. Vai ser destinada a melhor oportunidade para aquele que se qualificou e demonstrou, soube demonstrar no seu dia a dia a qualidade que tem. A gente tem que entender também que a UTI é um grande celeiro, é uma grande fase de preparação.
Eu diria que, sabidamente, quem teve a oportunidade, ou tem a oportunidade de trabalhar dentro da UTI, se habilita para exercer seu fazer em diversas outras áreas, porque ali se aprende muito. Então, pensa o quanto esse conhecimento pode ser válido para você conduzir pacientes com afecções respiratórias ou que comprometem a ventilação, o sistema respiratório, fora da UTI, que é um mercado que está aí com o envelhecimento, com o aumento da taxa de sobrevivência dos pacientes que chegam aos hospitais, e a galera não está se atentando de que é preciso agregar valor, qualidade à sua assistência fora daquele ambiente, né? E aí, Cláudio, eu acho que você me trouxe aí vários ganchos para a gente. Deixa eu dar uma paradinha na minha câmera, senão ela fica me seguindo aqui. Você trouxe vários ganchos que eu gostaria de aproveitar, né? Tu falou aí sobre a questão da retificação diafragmática, por diversos aspectos. Às vezes a gente acha que isso só acontece no paciente crônico. Aí vai para a UTI, como você disse, inadequadamente, programa o ventilador. Vou dar aqui 2 cenários possíveis. Uso de uma PIP excessivamente alta em pacientes que não precisam, vai aumentar a capacidade residual funcional além do desejado, vai produzir retificação diafragmática. Tempo expiratório insuficiente, fazendo com que o doente aprisione cumulativamente ar, aumentando CRF e piorando a retificação do diafragma. Estudos mostram, inclusive com ultrassonografia diafragmática, que isso, por curto intervalo de tempo, produz um significativo encurtamento da fibra diafragmática, que, se mantido, vai produzir a eliminação, a reabsorção de sarcômeros, que são unidades funcionais. Então, como o comprimento da fibra ali diminuiu, não precisa ter tanto sarcômero um do lado do outro. Alguns são literalmente, né, sofrem apoptose, só ali autofágicos, sofrem autofagia. Então, imagina, tinha 5 sarcômeros aqui nesse intervalo, houve um encurtamento por ventilação mecânica inadequadamente ajustado, reduziu para 3. Quando esse doente estabiliza e você vai submeter ele ao desmame, né, Claudinho? O que você faz? Você faz um teste de respiração espontânea. Vamos analisar se ele tem drive, conexão, músculo adequados para vencer componente resistivo, componente elástico, sobrecarga hídrica, sobrecarga cardiovascular, taxa metabólica. É a balança do desmame, que é fisiologia pura. Aí o que a gente faz? Ou desconecta o paciente do ventilador, coloca no chamado tubo T com oxigênio, ou então reduz abruptamente a PS e a PIP. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Ao reduzir a PIP ou eliminar a PIP, as unidades alveolares vão diminuir de volume. Por quê? Porque você vai ter menos pressão para manter o alvéolo aberto no final da expiração. Então ele vai perdendo volume. Pode ser uma perda significativa, pode ser uma perda não muito significativa. Se for significativa, vai produzir desequilíbrio de troca, né, vai aumentar o trabalho ventilatório, vai reduzir complacência, ele pode até falhar nesse teste. Aí o que vai acontecer nesse diafragma? Quando esse volume final do pulmão diminui, o pulmão diminui de tamanho, o diafragma que estava lá embaixo, ele sobe abruptamente, ele alonga. Olha que lance! Aí ele agora voltou a ter o comprimento adequado para 5 sarcômeros. Só que, como eu dei no exemplo, ele só está com quantos agora? Foi empírico o exemplo que eu dei, 3. Esses sarcômeros estão muito afastados, os seus filamentos finos e grossos, não tem interação das pontes cruzadas entre a quitina e miosina, não produz torque, não produz força. Aí esse cara falha no desmame por um mecanismo que a gente chama de encurtamento longitudinal, que é um dos mecanismos de miotrauma diafragmático, que a gente estuda na fisiologia da disfunção diafragmática induzida pelo ventilador. E para finalizar ainda sobre esse tópico, pacientes que fazem um esforço abdominal muito grande, e isso acontece quando você está tendo fechamento das pequenas vias aéreas, por vários motivos, obesidade, líquido excessivo nas pequenas vias aéreas, ventilação com baixos volumes, fica difícil de colocar o ar para fora, então o abdômen começa a contrair. E ao fazer isso, na tentativa de garantir o volume alveolar mínimo, né,
você começa a ter uma frenagem diafragmática. O diafragma, ele, na sua fase de relaxamento, ele começa a se sustentar contraído, porque já que o abdômen está querendo botar volume para fora e isso está favorecendo, no entendimento do controlador, um colapso de alvéolo, para tentar minimizar o colapso, o diafragma não quer relaxar. Aí ele se mantém em contração isométrica na fase em que ele deveria permitir o seu alongamento. Faz lesão do mesmo jeito. Isso é fisiologia. E a galera está pensando, não, lesão de diafragma e ventilação mecânica é se der repouso ou se der esforço demais, ou se fizer a sincronia. Existem esses outros dois fenômenos fisiológicos que produzem lesão. E aí tu traz o lance da PIP, né? Em paciente que está hiperinsuflado. Para nós que ventilamos pacientes adultos, existe um cenário onde a presença de alto PIP, de hiperinsuflação, pode ser minimizada, combatida, com o emprego da PIP do ventilador. Mas é só nesse cenário. É quando esse aprisionamento aéreo está ocorrendo. Por quê? Porque as vias aéreas, como eu falei, fecharam antes desse ar daqui de trás sair. E aí, 1/3 dos pacientes com SARA desenvolve esse fenômeno. Os grandes obesos, sobretudo quando não estão em posição de cadeira de praia, em terapia ventilatória, desenvolvem isso. Os enfisematosos desenvolvem isso. Os pacientes com insuficiência cardíaca crônica desenvolvem isso. É a chamada limitação ao fluxo expiratório. O que é que você tem que entender? Que tem fisiologia para que isso aconteça e lançar a mão do conhecimento fisiológico para avaliar na beira-leito se aquele doente se enquadra ou não nesse cenário, fazendo um teste lá na ventilação, PIP teste, para saber se o aumento da PIP vai produzir desinsuflação ou piora da hiperinsuflação. Porque se a hiperinsuflação dele for por broncoespasmo, por exemplo, na crise asmática, se tu aumentar a PIP, como é que essa PIP vai vencer a contração da musculatura lisa? Não vai, você só vai piorar as coisas. Você vai conseguir ajudar a abrir a via aérea se a perda de sustentação, se tem aumento da tensão superficial dentro daquela via, e aí é o cenário onde aplica a PIP. Então, mais uma vez, um exemplo, ou alguns exemplos, de como a fisiologia ancora a tomada de decisão clínica. Na hora de você programar o ventilador, na hora de minimizar a sincronia, na hora de você, por exemplo, evitar a disfunção diafragmática, na hora de melhorar a hiperinsuflação pulmonar dinâmica, entender a auto-PIP com suas diferentes causas. Quem não domina a fisiologia é um mero ajustador de parâmetros. Vai até resolver um percentual dos casos, porque o expert não é necessário dentro da unidade de terapia intensiva para 100% dos pacientes, não, viu, gente? Se engana. Tem paciente dentro da UTI que vai ser conduzido satisfatoriamente por gente que não sabe nada. A questão é como você conduz os pacientes mais complexos, que têm subfenótipos de apresentação clínica, que tem, como o Cláudio falou, o overlap, a sobreposição de diversos fatores, né? Como é que eu vou manejar um doente que tem uma fístula broncopleural de alto débito por um trauma torácico grave à esquerda e que concomitantemente desenvolveu, por contusão pulmonar, um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo do lado direito? Uma condição que exige minimização de pressões para proteger a estrutura pulmonar e favorecer o fechamento da fístula, e, do outro lado, uma condição que, dependendo do potencial de recrutabilidade, exige pressões mais altas no final da expiração para manter a capacidade residual funcional, para reduzir o shunt e corrigir a hipoxemia. Em alguns casos, é ventilação independente que tem que ser feita. Se você não tem condição de fazer, você vai ter que encontrar um meio termo ali da ventilação, que não vai tratar, até porque no objetivo não é usar a ventilação mecânica para tratar a SARA, a SDRA, mas também não vai piorar o quadro de fístula broncopleural. Então, a gente tem aí inúmeras situações
Todas, na verdade, todas as situações. E é engraçado, né, Claudinha? A gente conversa sobre isso muito, desde a formação, que a gente está trocando ideia, do quanto a gente vai se apaixonando cada vez mais, né, Claudinha? Não sei se tu tem essa sensação. Quanto mais eu discuto fisiologia, quanto mais eu discuto, mais eu tenho vontade de estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu me encanto. E quanto mais eu estudo e me encanto, melhor é o meu desempenho no dia a dia, maior é a respeitabilidade que eu vou ganhando dos demais profissionais da equipe. Quanto isso vai abrindo portas para mim, para que eu possa, né, e para você não é diferente, para que a gente possa disseminar esse conteúdo mundo afora. Então, eu gostaria muito que quem está nos assistindo aqui se apaixonasse pelo estudo diário da fisiologia. Sem... Quando chegar aquele doente que você nunca ventilou, pô, essa situação aqui para mim ela é nova. Cara, não vai se prender ao que está ali na internet como protocolo, não. Vai estudar a base daquele problema. E é a alteração fisiopatológica, ou seja, a alteração da fisiologia normal. Aí você vai estudar fisiologia, fisiopatologia, e aí sim você vai para a cereja do bolo, que é observar as melhores evidências disponíveis para você conduzir aquele caso. Flávio, muito bom. Você vem falando alguns pontos que às vezes geram muita discussão na prática, no dia a dia ali. E, por exemplo, tá, eu vou citar algo aqui, eu queria que depois você falasse um pouquinho, eu vou trazer também aqui para o mundo da pediatria e neonatologia, a questão da pele, do paciente asmático, né? Então, para esse paciente com broncoespasmo, essa PEP ela deve ser maior. Eu já vi uma diretriz que deveria colocar PEP de 0. Né? E às vezes o cara chega lá na UTI e diz, esse paciente tem broncoespasmo, eu sei de tudo, é PEP 0. Aí o outro faz, não pode, a PEP fisiológica é de 5 centímetros de água, a gente não pode baixar a PEP, porque vai ter atelectasia. Aí pergunta ao cara, onde foi que você viu que era 0? Eu li a diretriz internacional, as novas orientações brasileiras, e vi que é PEP 0. Mas por quê? Aí o cara não sabe explicar. Não, eu vi, estava ali. Não, foi Flávio que botou no Instagram dele. Eu ouço muito isso. O cara não tem um domínio, ele não sabe explicar. Né? Então, isso o cara ele não ganha credibilidade naquilo que ele está aplicando, tentando aplicar no dia a dia. E às vezes o paciente foge do padrão, está errado, e diz, tá vendo, você estava errado. Então, esse é um tema que eu queria trazer para aqui, Flávio, já que você comentou. Eu vou só fazer um comentário que você falou assim, olha, a PEP ela pode ajudar na desinsuflação pulmonar em alguns cenários, aí você explicou os cenários. Na pediatria isso é muito visível, tá? E na neonatologia também, porque dentro desse conhecimento da fisiologia, a gente sabe que as crianças, quanto mais jovens, têm cartilagem nas vias aéreas. Então, a cartilagem vai desenvolvendo com o passar dos anos. Então, ela tem uma maior predisposição a colapso de vias aéreas, de pequenas vias aéreas. Então, a pressão positiva, muitas vezes, ela não é para manter alvéolos abertos. Eu vi uma diretriz que diz que na displasia broncopulmonar grave, ou até mesmo bebês, pacientes lactentes com bronquiolite, eu devo colocar PEPs maiores. Vou falar PEP aqui, porque na pediatria muita gente fala PEP, é a PIP, tá? PIPs maiores, ali 8, 10, 12 centímetros de água. Tá, mas esse paciente está oxigenando bem. Esqueça, essa PEP aí, PIP de 10, 12 centímetros de água, não é para melhorar a oxigenação. É para melhorar, manter a patência de via aérea, melhorar o fluxo de ar inspiratório, expiratório principalmente, melhorar a ventilação. Não é a oxigenação, é melhorar a ventilação pulmonar. Tá? Então, a gente trazendo aqui nessas particularidades fisiológicas, a gente sabe que para as crianças é muito importante. E tem criança que vai responder muito bem, tem crianças que não responder bem ao aumento e incremento de pressão nas vias aéreas. E aí, Flávio, queria só que você comentasse dois pontos importantes do que você falou aí, para a gente tentar deixar amarrado essa questão da aplicabilidade prática desse conhecimento de fisiologia. Primeiro, por que se fala de PEP, PIP, 0, o paciente asmático, o paciente com broncoespasmo? E outra coisa, em qualquer cenário, e outro ponto também o que avaliar ali a beira-leite para saber se o paciente está respondendo bem a esse aumento de PIP ou essa redução de PIP. Então, do ponto de vista prático, vamos trazer essa fisiologia e a aplicabilidade. Meu irmão, primeiro que
não sei você, acho que também, mas eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu já acreditei que PIP de 5 era fisiológico. Eu já acreditei. Já Na ensinou? universidade, eu estava assistindo aula, uma professora que eu respeito demais trouxe essa informação e eu absorvi isso, e se ela está dizendo, é isso mesmo. Né? E também propaguei essa informação por algum tempo. Como eu me tornei formador muito cedo, então, e eu tenho dito muito essa frase que eu vou dizer agora, a prudência, né? O perfil questionador, e não acreditar em tudo que se ouve, essa capacidade ela é diretamente proporcional à experiência, pelo menos no meu caso é. Eu acho que deveria ser assim para todo mundo. Quanto mais experiência você vai adquirindo, mais prudente você vai sendo, mais ponderado, você pensa mais vezes antes de tomar uma atitude e também antes de acreditar naquilo que alguém te diz. Então, já acreditei que PIP fisiológico existia e também devo confessar que, igualmente, eu também já achei um absurdo alguém me propor PIP abaixo de 5, no caso 0, em um doente. Pô, se 5 é fisiológico, como é que eu posso aceitar uma PIP menor do que 5? Bom, falar disso, Claudinho, exigiria. E assim, me encanta esse assunto, né? Eu tenho aula só sobre isso, que a gente conversa e aborda muita coisa de mecânica, de tudo. E exigiria um tempo maior. A gente não tem aqui nesse momento, mas eu vou tentar resumir até para não ficar muito moroso para quem está nos assistindo. O que é um asmático? O asmático é um paciente que tem um broncoespasmo severo. Essa é a característica da sua apresentação clínica que mais salta aos olhos. Né? Então, ele tem ali uma alteração da via aérea, pode ter ou não um componente atópico, alérgico, enfim, ele tem uma hiperreatividade daquela musculatura lisa ali do brônquio, e aquilo produz broncoespasmo. Essa é a principal característica. Claro que isso vem aliado a edema de via aérea, pelo processo inflamatório, e a hipersecretividade de muco. Mas a principal causa da obstrução, predominantemente na fase expiratória, é o broncoespasmo. É uma obstrução fixa. É uma obstrução causada por um fator etiológico de alta intensidade. Aquela musculatura ali, ela para ceder só responde a uma coisa: terapia broncodilatadora otimizada, o tratamento da inflamação com corticoide, enfim, tem que dar o tempo do tratamento resolver. Mais um exemplo: ventilação mecânica vai ser suporte para corrigir, melhorar a troca gasosa, enquanto o tratamento medicamentoso da asma vai resolver o problema. Bom, mas vamos lá. É uma obstrução fixa. Quando obstrui a via aérea antes do esvaziamento completo do pulmão, você acumula ar. Então você tem um pulmão hiperinsuflado. Beleza. Qual a consequência disso? Alto PIP? Sim. Se você fizer, o doente tiver em ventilação mecânica sem esforço muscular e fizer uma pausa expiratória, você vai identificar que você tem ali uma PIP intrínseca. Um valor de PIP mensurada no ventilador acima da PIP que você está usando. Se você tiver sem PIP, vai estar acima de 0. Se você tiver com PIP de 5, vai ser um valor acima de 5. A diferença do valor obtido e do valor de PIP ajustado é alto PIP. E esse valor final é a PIP total, que normalmente a gente se baseia nela. Né? Se você aumenta essa pressão de base, PIP é pressão de base. A pressão alcançada no final da inspiração vai ser maior dentro do pulmão. Se eu aplicar uma pausa inspiratória aqui em cima, na ausência de esforço, aquela pressão de pico que avalia o componente respiratório como um todo, ela vai ceder. E aí vai exibir um platô. Essa pressão de platô é a melhor forma, em ventilação mecânica, no ventilador, da gente identificar quanto é que está a pressão dentro do alvéolo no final da INS. Então, eu tenho como ver ela no final da EIS e ver ela no final da INS. Nesse doente, a gente vai ver que essa pressão de platô está mais alta, pela hiperinsuflação pulmonar. E aí eu posso calcular a diferença entre ela, a pressão de platô, e a PIP total. E eu vou saber qual foi a pressão necessária para movimentar o pulmão desse, o sistema respiratório desse doente durante a inspiração, de quanto partiu a quanto chegou. Para colocar aquele volume dentro do pulmão, foi necessária uma variação de pressão. E essa variação de pressão recebe um nome muito comum, avaliado hoje no dia a dia: driving pressure, que é pressão de distensão ou simplesmente pressão motriz. É a pressão que movimenta o sistema respiratório na inspiração. Beleza? Então, imagine que eu estou com a PIP total, nesse doente asmático, de 10.
tinha 5 no ventilador e ele fez 10 na pausa ex. Tem 5 de alto PIP. E imagine que ele está alcançando uma pressão de platô aqui de, vamos lá, aqui botar 30. 30 menos 10, que é a PIP total que me interessa, dá 20 de drive pressure, que é um valor que embora seja mais categorizado de causador de lesão pulmonar na SARA, a gente acaba extrapolando que valores maiores que 15 são ruins para todo mundo, porque é mais estresse, mais strain, que são duas variáveis aí de fisiologia. Mas vamos lá. Então tá nesse cenário. Tá tratando com broncodilatador, tá tratando com corticoide, até bloqueio neuromuscular está sendo feito para conseguir tirar esse esforço da musculatura, tentar ganhar volume exalado, e ele tá lá hiperinsuflado. Você já deu tempo expiratório prolongado para ele colocar para fora, mas aí não tá conseguindo diminuir essa auto-PIP. Veja, tá variando entre 10 e 30. Aí, se é broncoespasmo realmente como causa, eu vou lá no ventilador e zero a PIP da máquina. Quanto era a PIP total? 10. Porque tinha 5 de PIP. Se eu tiro 5 de PIP, o que acontece com a PIP total se for só broncoespasmo? Ela cai próximo de 5 centímetros de água. Então a PIP total agora passa a ser 5. O que acontece com a drive pressure que estava em 20? Se não houver outro agente causador de elevação de drive pressure, ela vai cair 5 centímetros. E já caiu ali para um limite mais próximo do aceitável. Beleza? E quando eu faço isso, ó, se você tem uma drive pressure inicialmente em 20 e você desaba a PIP do ventilador para 0, caindo a linha de base, a gente pensou em pressão motriz na INS. Mas a gente tem que pensar também na pressão motriz na ex. Para exalar agora, o recolhimento elástico do sistema, que variava de 30 para 10, vai variar agora nos primeiros ciclos de 30 para 5. É 25 de pressão motriz expiratória. Qual o reflexo disso? É lei de Poiseuille, fisiologia. Quanto maior a variação de pressão, maior o fluxo. Na hora que tu faz uma variação de pressão maior, que esse sistema respiratório volta com maior intensidade, eu espero que ele bote mais volume para fora, que ele desinsufle, que o pico de fluxo respiratório, a velocidade seja mais alta, e que se isso acontece por alguns ciclos, o esvaziamento pulmonar aumenta. Se o esvaziamento pulmonar aumenta, a CRF cai. Se a CRF cai, a PIP total cai. E ele começa a melhorar o diafragma na função, ele vai revertendo enquanto, não está tratando o problema, enquanto o broncoespasmo vai cedendo. Na hora que o broncoespasmo vai cedendo, Claudinho, se você mantém PIP 0, o que vai acontecer? Colapso, porque agora ele está exalando bem. E aí, se ele tem colapso, o que vai acontecer com a driving pressure? Vai voltar a aumentar, porque a driving pressure ela aumenta, é a curva PV que a gente estuda em fisiologia. A driving pressure é alta abaixo do primeiro ponto de inflexão, quando tem colapso, e acima do segundo ponto de inflexão, quando tem hiperdistensão. Ela estava alta porque tinha hiperdistensão na fase aguda, você produziu de recrutamento, opa, agora não dá mais para manter PIP 0. Por quê? Porque a driving pressure voltou a aumentar. Aí eu individualizo, vou lá e volto a PIP para 5. Aí você perguntou, e como é que eu sei que esse é o caso do meu doente? Você testa. Você vai pegar lá, a PIP não está 5, tu já fez todas as... Eu não estou dizendo, gente, que isso é estratégia de primeira linha. A estratégia de primeira linha é tentar reverter farmacologicamente o broncoespasmo, é tratar o edema, é tratar o esforço muscular, é dar tempo respiratório, é não usar volume corrente alto demais, é não usar frequência respiratória muito alta. É tudo isso. Mas não está melhorando. Você sabe que isso vai produzir colapso cardiovascular, porque ele está fazendo corpo monale, ele vai fazer bile. Pô, velho, faz um teste ali. Aí tu tá com PIP de 5. Qual é a pressão de platô? Anota. Qual é a driving pressure? Anota. Qual é a PIP total? Anota. Qual é o volume corrente exalado? Anote. Qual é o pico de fluxo respiratório? Anote. Demora alguns ciclos, faz a média e anota esses valores numa tabelinha. Agora vamos fazer com a ZIP. Aí você vai lá, reduz a PIP para 5. Fica olhando, né, para ninguém ficar do lado, porque senão vão brigar contigo. Vai lá, deixa assim no ventilador. Aí vai lá e ZIP. Espera alguns ciclos. Qual foi a pressão de platô?
caiu. Qual foi a PIP total? Opa, caiu proporcionalmente a redução da PIP. Driving pressure. Opa, se manteve. No primeiro momento se mantém, ou então está começando a cair. Massa. Qual foi o volume corrente que exalou? Foi maior. Pico de fluxo respiratório? Foi maior. O ventilador ele dá a opção de você ver o loop fluxo-volume com PIP de 5, você gravar e depois colocar sobreposto um sobre o outro com a zip. Aí tu vai ver o volume ex lá, grandão no gráfico, pico de fluxo mais lá embaixo. Tu vai lá no gráfico pressão-volume, começa a ver que a curva PV, que estava muito horizontal, próxima do eixo baixo, mostrando que tinha baixa complacência por hiperinsuflação, faz isso. Inclina mais. Você vai começar a ver que o bico de pássaro, melhor dizendo, que é sobre a distensão, já vai desaparecendo. Né? Você vai vendo que o ponto de inflexão superior, ele muda. Quem é melhor? Tá tudo dizendo ali, cara. Tudo melhorou. Todos aqueles parâmetros, como eu disse no começo, Claudinho, são representativos de aspectos fisiológicos. Melhorou. Não tem o que discutir. Aí, é inimaginável alguém que ouviu uma explicação dessa na UTI. Não, mas eu não concordo. E tem, né? Tem ignorante. Mas, pô, velho, você passa uma confiança pro cara. Sabe onde é que você leu isso? Fisiologia, gente. Os artigos que discutem a exacerbação da asma, a ventilação na fase aguda, todos fazem essa discussão sobre o PIP test. Todos. Aí, mais uma vez, tu vai deixar zip ad infinito? Não. Você vai acompanhando. Broncoespasmo cedeu. Já está tendo, ou voltou a ter uma piorazinha de mecânica, sugerindo colapso. Volta para 5. Se precisar até um pouquinho mais, use. Mas tu não causou volutrauma. Por quê? A verdade é atelectrauma. Por quê? O atelectrauma, a lesão por colapso, ocorre quando tem colapso. O teu doente estava hiperinsuflado, ele estava fazendo barotrauma. Entre o barotrauma, volutrauma e o atelectrauma são extremos. Você pode trazer o doente para a região mais linear da curva PV. Aí você faz isso, voltou a piorar, você volta a pipezinha para 5. E 5 não é fisiológico por uma razão muito óbvia. Se você medir com o transdutor a pressão dentro do alvéolo no final da expiração, ela é 0. Flávio, e por que o nosso pulmão, em ventilação aqui, nossa, espontânea, não colapsa? Porque a gente tem equilíbrio entre parede torácica e pulmão. O pulmão tendendo ao colapso, a parede torácica tendendo à expansão. Na CRF, elas se anulam e o sistema fica estático com um certo volume. Né? A gente tem todo um mecanismo fisiológico de garantia desse volume final. A gente tem nitrogênio dentro do alvéolo para manter arcabouço, porque o nitrogênio é um gás inerte que contribui para a manutenção da CRF. Você tem um volume de líquido pequeno dentro do alvéolo que tem surfactante suficiente para evitar tensão superficial. Quando tu vai para a UTI e o doente é entubado, você perde o equilíbrio entre parede e primeiro, você não tem muita pressão negativa produzida pelo diafragma. E aí a tendência, se você mantiver sem PIP nenhuma, os doentes que não são asmáticos, que não estão hiperinsuflados, é que eles comecem a ter colapso. Para evitar o colapso, a gente ajusta algum nível de pressão positiva para contrabalancear essa tendência de colapso. Vai ser sempre 5? Isso é fisiológico? Não. Vai ser sempre 5? Não. Se você coloca 5, às vezes, num grande obeso, não consegue manter o alvéolo aberto. A gente precisa de mais de 5. Um doente que tem muito líquido no pulmão, mais de 5. Um doente com muito shunt, colapso, telectasia, como SARA, pode precisar de mais de 5. E aí fica a deixa, né? Nem todo paciente com SARA tem hipoxemia grave puramente por colapso. Eles têm colapso, mas às vezes eles têm mais fibrose, têm mais consolidação, enfim. Então, dependendo do perfil da SARA, até pode não responder bem ao aumento da PIPA. A gente também vai ter que testar a recrutabilidade. Bom, Claudinho, não sei se eu consegui resumir, até porque é muita coisa mesmo. Como eu disse, é uma aula, é um módulo no nosso curso de fisiologia só sobre isso. Mas para as pessoas entenderem que a forma como a gente aborda a fisiologia não é a fisiologia pura. Porque se fosse fisiologia pura, não precisava da nossa formação. O cara lia livros. Porque ali é fisiologia pura, dissociada da aplicabilidade.
O que a gente faz é trazer o aspecto fisiológico bem elucidado, para você entender e não decorar, aplicado nas diversas nuances da terapia ventilatória. Quando é que aquele conceito é importante para a terapia de remoção, para a terapia de expansão, para a aerosolterapia, para treinamento muscular, para a ventilação não invasiva, para cânula nasal de alto fluxo, para a ventilação invasiva no início, para a sincronia, para desmame. É isso que a gente tem buscado fazer, né? Perfeito, Flávio, perfeito, perfeito. Então, não tem, como você falou, né? Depois de uma explicação dessa, não tem como você ver, né? Monitorizar e ver o resultado ali na beira-lei, como você desver ou criar mais dúvidas, né? Você está mostrando ali, né? Realmente o resultado aparecendo ali diante de uma monitorização, claro, diante de um racional fisiológico e diante da resposta do seu paciente com base na monitorização assertiva, tá? Você não está olhando a oxigenação, como você falou, está olhando fluxo respiratório, estou vendo aprisionamento aéreo, PEP, eu estou vendo gráficos. Então, tudo isso é o que vai direcionar para a prática mesmo, é o resultado vindo ali em tempo real para você. Tá? Então, assim, é um mundo, Flávio. Se a gente passar aqui, a gente vai passar 1, 2, 3 dias, um mês falando só sobre fisiologia. Eu confesso que eu estou nervoso aqui, tem algo que não sai da minha cabeça, eu não queria falar, mas o nosso tempo está acabando. Eu fico pensando, poxa, eu queria falar da cardiopatia congênita, onde a gente tolera saturações mais baixas, 75% a 85%, e às vezes as pessoas não sabem por quê. E o pior, às vezes as pessoas não fazem isso e começam a cortar muito oxigênio para esse paciente e você vai a óbito por excesso de oxigênio. Né? Flávio, eu não vou deixar de encerrar essa aula sem falar disso, não. Então eu não vou conseguir, não. Rapidinho, só para a Fala, meu gente... irmão, eu quero ouvir. Até porque, só dando gancho para você, isso não tem evidência o que eu vou falar, assim, não tem nenhum estudo que eu possa mostrar essa comparação proporcional, mas a sensação que eu tenho é que oxigênio em excesso tem matado mais do que a falta dele dentro das nossas UTIs. É porque o pessoal se preocupa muito com hipoxemia, né? Então, Isso. começa a alarmar ali a saturação baixa, o cara corre lá, dá mais oxigênio. Mas a hiperóxia, às vezes, o pessoal não se preocupa. A galera, meu irmão, a galera quer buscar normalidade em ambientes completamente fora do normal. Isso E aí, não é racional. Não é racional. O paciente crítico ou potencialmente crítico, ele tem uma série de alterações da sua homeostasia, do seu ambiente interno. Como é que você vai querer que o reflexo do funcionamento do ambiente interno, às vezes é um mero exame de laboratório, ele esteja normal? Ou que ele seja normalizado imediatamente, né? É engraçado isso. O cara chega com a infecção, começa antibiótico terapia. Tá lá com o leuco lá em cima, nas alturas, com desvio, enfim, desvio à esquerda, aquela coisa toda. Ninguém espera que no exame do outro dia o leuco esteja normal. As pessoas sabem, não, são 3 a 7 dias, são sei o quê, vai melhorando, né? Não é assim? exato. Gasometria não, tu já percebeu como é que é gasometria? O cara chega com a baita de uma hipercapnia ou hipoxemia, faz uma gasometria, o cara intervém agora, quer com meia hora que a gasometria esteja normal. Pô, velho. O problema está lá, o problema foi resolvido? Não. Como é que tu quer que a gasometria esteja normal? A gente vai lembrar disso. O que a gente deve fazer em ventilação, na presença de um distúrbio de gasometria, é fazer com que os valores de oxigênio e de CO2 não sejam compatíveis com a vida. Só isso. É uma paliação. Você faz aquilo enquanto a causa é tratada. E é tão difícil, né, Claudinho, você colocar isso na cabeça das pessoas, você abrir a mente. As pessoas querem tratar um ambiente totalmente fora do normal e querem que ele se torne, que o reflexo dele se torne normal da noite para o dia ou de um minuto para o outro. É muito complicado. Mas eu gostaria muito de ouvir você falar sobre o problema de você ofertar oxigênio em excesso numa cardiopatia congênita. E o que você falou aí, você procurar o ideal num ambiente que não é ideal, né? A gente tem que trabalhar com o que é possível ali naquele momento, né? Aí você vê uma prancheta impressa lá no seu serviço com cálculo ideal dos ideal, frequência respiratória ideal. Eu digo, então traz um fisioterapeuta ideal, um médico ideal, um enfermeiro ideal, troca o Volume paciente. minuto ideal, né? Tudo é ideal, tudo é ideal. Peso ideal, tudo tem, cara. Vamos lá. Cardiopatia congênita. Eu vou trazer aqui um exemplo do paciente que nasce com hipoplasia de ventrículo esquerdo. Imagina esse cenário. Poxa, o ventrículo esquerdo ele não está efetivamente bombeando sangue para circulação sistêmica. Tá? Uma hipoplasia, basicamente involuído.
ventrículo esquerdo, válvulas aórticas, então não tem, praticamente não tem ventrículo esquerdo naquele paciente. Como é que ele vai sobreviver? Né? Então, a gente sabe que durante o período intrauterino existe uma comunicação entre os átrios, né? Existe uma comunicação que eles chamam forame-oval, né? Uma comunicação entre os dois átrios, e existe uma comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, o canal arterial. Tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho uma circulação pulmonar e tenho uma circulação sistêmica. O ventrículo direito, basicamente, é quem está exercendo força ali para girar esse sangue, tá? Então, para manter ali o débito cardíaco. Esse sangue ele vai ser direcionado para o pulmão, é oxigenado lá no pulmão. A partir disso, como é que ele vai para a circulação sistêmica se o ventrículo esquerdo está hipoplásico? Então, a saída é esses dois canais. Ele sair do átrio direito, tá? Ir para o átrio esquerdo e partir dali, né, para a circulação sistêmica, ou através da artéria pulmonar. Ele sair da artéria pulmonar, atravessar o canal arterial para a artéria aorta, e da artéria aorta para a circulação sistêmica. Tá? Então, eu tenho que manter esse canal arterial aberto, eu tenho que manter essa comunicação intratrial aberta, enquanto é feita a cirurgia reparadora para esse paciente. Cirurgias cardíacas paliativas para esse paciente. E aí, qual é o grande problema, Flávio? Veja, existe uma quantidade de sangue, de fluxo sanguíneo no pulmão, perfusão pulmonar, e existe uma certa quantidade de sangue lá na circulação sistêmica. Sim. A dinâmica vai se dando dessa forma, tá? O sangue está circulando pelo pulmão, está sendo oxigenado, tá? Mas, para ganhar circulação sistêmica, ele vai atravessar o canal arterial e a comunicação intratrial. Tudo bem. Qual é o problema do oxigênio? O problema do oxigênio é o seguinte: na hora que você quer uma saturação, eu não estou nem falando uma saturação de 95%, 96%. Estou dizendo até mesmo uma saturação de 90%, 92%. Na hora que você oferta oxigênio, o que é que o oxigênio... Aí lembra a fisiologia. O que é que o oxigênio faz nos vasos sanguíneos pulmonares? Vasodilatação. Se promove uma vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar. Por outro lado, diminui o fluxo sanguíneo sistêmico. Se você está promovendo um maior fluxo sanguíneo para os pulmões, você causa ali um desequilíbrio, que a gente chama de sequestro sanguíneo. Então, a quantidade de sangue foi sequestrada, ou seja, foi direcionada para a circulação pulmonar, e esse sangue saiu de onde? Da circulação sistêmica. Qual é o problema disso? Esse pulmão, esse hiperfluxo pulmonar, aumenta o risco de edema pulmonar, de hemorragia pulmonar, e, por outro lado, uma hipoperfusão sistêmica. O paciente evolui com choque. Tá? Então, veja que esse desequilíbrio foi provocado pela oferta de oxigênio. É quando você nasce essa criança com a cardiopatia congênita cianótica e você quer que ela sature 90%, 92%, 95%, 98%. Aí começa a ofertar oxigênio. Essa criança vai a óbito. Se você não conhecer, não ter esse conhecimento sobre a fisiologia, sobre o mecanismo fisiopatológico, é natural e assim, Flávio, isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Porque quem vê o paciente saturando 75%, 80% e não conhece esse mecanismo fisiopatológico, vai querer ofertar oxigênio para esse paciente. E esse paciente vai a óbito. Ah, era uma criança grave, ela foi a óbito porque era grave. Não, você poderia evitar esse comprometimento, salvar essa vida, tá? Então, existe uma frase que eu gosto muito, né, que a gente fala muito para trazer essa consciência, tá? E aí, sobretudo, dominar a fisiologia é salvar vidas. Tá? Então, existe um compromisso que ele passa a ser ético nosso. No momento que eu estou trabalhando em ambientes críticos, falando só de UTI, ambiente hospitalar, em emergências, numa UPA, eu tenho que ter um vasto conhecimento sobre fisiologia, porque a partir disso, é isso que você vai fazer. Você vai estar salvando vidas. Tá? Então, esse é o nosso comprometimento, tá? Que a gente assume. Tá? E nós, como formadores, a gente tem também esse comprometimento de repassar essas informações para vocês. De uma forma prática, leve, para trazer para vocês como esse conhecimento, na prática, realmente ele vai salvar vidas. Né? É isso, Flávio. Então é isso que a gente quer direcionar. Claudinho, e assim, o que eu sentia, né? Eu sentia muito isso, é que em 25 anos aí de carreira, falando de ventilação mecânica, eu sou muito grato, porque a ventilação mecânica,
fisioterapia, mas, sobretudo, a minha expertise em ventilação mecânica me levou me levou a compartilhar conhecimento em vários continentes, vários países, né, aqui no Brasil inteiro. E aí, o que eu percebia? Eu percebia nessas minhas andanças que faltava alguma coisa, cara, que eu não conseguia alcançar o êxito que eu imaginava que poderia alcançar, que eu não conseguia tocar tanto os alunos assim, transformar a vida deles, né, a vida profissional deles e dos pacientes que são tocados por eles, com a formação pura de ventilação mecânica. Às vezes eu tinha a sensação de que eu precisava de 3, 4 vezes mais tempo para conseguir aprofundar aquela discussão e trazer o conhecimento realmente como ele deveria ser passado. E, na verdade, quando eu analisava isso, eu chegava à conclusão que o que estava faltando e que eu queria trazer era a fisiologia por trás daquilo tudo, né? Então foi quando a gente se reúne e a gente decide que, para além das nossas formações, que já transformaram a vida profissional de tanta gente no Brasil afora, milhares de pessoas, que a gente ia trazer a fisiologia para que as pessoas aprendessem o que a gente aprendeu, né? Para que as pessoas enxergassem a ventilação mecânica como a gente enxerga, né? Essa sensação que eu tenho quando eu olho para o nosso curso de fisiologia pulmonar aplicada à terapia ventilatória. É que a gente conseguiu ali o êxito de empacotar tudo aquilo que a gente absorveu ao longo de muito estudo na nossa carreira profissional e que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ali não tem nenhum conteúdo que seja assim, não, os caras colocaram para encher linguiça. Não. Tudo que está ali foi passado por uma curadoria para a gente concluir. A gente usa e aplica onde? A gente tem que fazer isso, né? E essa aula aqui, se a gente for colocar esse tema, onde é que a gente aplica isso? Qualquer coisa que a gente colocasse ali, a gente percebesse que não tinha utilidade prática, a gente não colocou, né? Então, é como você disse. O nosso objetivo principal é transformar a assistência através do domínio da fisiologia aplicada à terapia ventilatória e, com isso, transformar a vida das pessoas que a gente vai estar atendendo. Então, se a gente conseguir que cada um dos nossos alunos das nossas formações tenham concomitantemente esse olhar e esse entendimento da fisiologia, a gente vai lograr um êxito muito maior. Então, pessoal, a gente quer fazer um convite para vocês mesmo. Óbvio, esse aqui é a pontinha mesmo de um enorme iceberg que tem ali sobre fisiologia aplicada. Então, a gente quer convidar vocês para o nosso curso, a nova turma do nosso curso de fisiologia pulmonar. As inscrições estão abertas agora, né, Claudinha? Tem uma condição super bacana para você que quer participar. Um conteúdo totalmente atualizado, um conteúdo que a gente revisa periodicamente, tem conteúdo bônus, tem um tempo muito legal de assinatura para que você possa ver, rever, tirar dúvidas com a gente, né? Receber essa orientação mais direta. Então, se você já está dentro da trilha, que é a minha formação de ventilação mecânica, e vier fazer o curso de fisiologia, além de condição especial, você vai ter ali um complemento fantástico. A tua forma de enxergar a formação de ventilação vai ser completamente outra. Mesma coisa eu acho que vale para a formação essencial de Claudinho em ventilação mecânica pediátrica e neonatal. Não, eu já fiz a trilha. Vem fazer fisiologia agora para tu ver como aquilo vai ser ressignificado para você. Não, eu ainda não estou na trilha, mas eu pretendo fazer um dia. Vem fazer fisiologia primeiro. Quando tu fizer a trilha, vai ser outra forma de você absorver aquele conteúdo, né? Eu já sou um expert em ventilação mecânica, já me sinto assim, não preciso de formação nenhuma, não preciso de fisiologia. Se permita ser tocado por um conteúdo que, se você já é bom, vai te deixar melhor ainda. Então, ter resposta para tudo, saber justificar as tuas sugestões de conduta, as tuas tomadas de decisão, nortear a adoção de estratégias resolutivas. Então, para todo e qualquer profissional de saúde, futuro profissional de saúde, que tem interesse na utilização de terapia ventilatória, ventilação mecânica, não invasiva, enfim, faz a formação com a gente, vai ser um prazer ter você conosco. E as inscrições estão abertas, né, Claudinho? É isso mesmo. Lembrando que o curso ele é 100% online, tá? Você vai ter um ano de acesso ao curso. São 60 horas de conteúdo, 60 horas aulas de conteúdo. Você recebe as aulas em PDF também. E nós temos o compromisso de estar respondendo suas dúvidas, né? Todas as suas perguntas, quinzenalmente. Você vai ter essa resposta, tá? Então, você vai receber um certificado digital, 60 horas, e com vários temas, tá? Sobre tudo de fisiologia. Desde a parte de função do sistema respiratório, controle da ventilação, biomecânica, sobre os músculos ventilatórios. Você vai dominar gradiente de pressão transpulmonar,
diferenças regionais de pressão pleural, tá? Distribuição regional da ventilação, assim, são inúmeros assuntos, né? Se você pegar qualquer livro de fisiopatologia, identificar todos os capítulos, a gente vai discutir cada um deles de forma prática, direcionada. E, além disso, é muito bom lembrar também que existe um conteúdo bônus, que é com o professor Francisco Oliveira, tá? Da Bahia, sobre fisiologia do exercício e fisiologia cardíaca, tá? Então, assim, é um curso bastante vasto, realmente para você transformar sua realidade, sua atuação, tá? Trazer um boom de conhecimento para você ter um domínio sobre aquilo que você faz, não ser um mero repetidor de padrões. Né? Você entender o que faz e fazer a diferença no seu dia a dia. Não é a diferença. Imagina o cara lá na UTI, né, Claudinho? Se deparando com uma situação como essa que você está falando aí, de uma cardiopatia congênita, e ele poder lá na palma da mão, no celular, acessar a nossa plataforma, abrir lá a aula que a gente fala sobre vasoconstricção pulmonar hipóxica, sobre controle da perfusão pulmonar, e ele poder, na hora lá da tomada de decisão, ser guiado pela fisiologia na palma da mão, né? Isso aí é uma... E o que você fala é muito enorme. Muito real. Assim, a gente tem muito feedback de muitos alunos, colegas, que eles fizeram o curso uma vez, mas eles querem estar sempre, eles renovam o curso sempre que abre turma, porque eles querem ter isso, esse acesso. No momento de uma dúvida lá, então deixa eu ver lá o que é que o pessoal falou para eu lembrar novamente. Então, assim, algum ou outro momento precisa lembrar alguma coisa, o pessoal está lá e faz exatamente isso. Esse detalhe é importante, né, Claudinho? Se você já foi ou é nosso aluno em alguma outra formação, sinaliza para a nossa equipe através do nosso canal oficial, lembrando, né, que a CVFM Educação tem seus canais oficiais, coloca isso lá, que sabidamente nossa equipe vai ver uma condição bacana para você poder também estar conosco nessa formação. É isso. Então, tem mais o que falar, tá tudo dito, tá? Basta agora você clicar no link, fazer sua inscrição e garantir aí esse acesso a muito conteúdo, a muito conhecimento, de forma muito prática, didática, tá? Sem complicação, para você realmente se transformar. É isso. Aí o cara vai ser um protagonista incansável, expert em fisiologia. Vê que bacana? O cara vai ser completão, né, não, Claudinho? Vai ser o cara. Então, gente, não perde a oportunidade, não. Te inscreve agora, tá? O conteúdo todo liberado para você. Confirmou a inscrição, você acessa o curso todo. Sem enrolação. Tá bom. Valeu, Claudinho. Valeu, um abraço. A gente se vê lá no curso. Pessoal, fiquem com Deus e até o curso, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.